Boiadeiro, você já percebeu que cada vez mais tá mais difícil o cara começar na pecuária de corte? E ó, isso não é só impressão sua não, tá? Isso é real. Reposição cada vez mais cara. Terra teve uma valorização tremenda. Teve também um aumento no custo de produção. E outro detalhe importante que eu tenho certeza que você já percebeu é que a agricultura vem aumentando cada vez mais as áreas plantadas. Com isso, disputando a terra junto com a pecuária de corte. Então, boiadeiro, não é impressão sua não, realmente está cada vez mais difícil iniciar na pecuária. Mas te garanto uma coisa, tá? Não é o fim, dá para começar ainda. Porém, agora você tem que começar ainda mais profissional, sabendo o que está fazendo, para não perder dinheiro e acabar tendo que sair da atividade para um próximo lavorista que venha arrendar ou comprar essa terra que você está aí hoje. Pedro, vamos entender um pouco mais esses números e o porquê dessa sensação de estar muito mais caro para iniciar na pecuária hoje. Vamos começar com o primeiro fator que afeta o início na pecuária hoje, que é o preço da reposição. Aqui, boiadeiro, tem uma diferença muito grande. Não adianta você olhar somente o preço do boi gordo. Você tem que olhar também o preço da sua matéria-prima, que é o bezerro, que é a bezerra. E o grande problema aqui é que a matéria-prima, que é o bezerro, a reposição que você tem que comprar para produzir na sua fazenda, está muito mais caro do que a mercadoria final, que é o boi gordo, a novilha gorda. Olha esse exemplo aqui de Mato Grosso. Ó. Na média, até a terceira semana de abril, tá? Comparando com o mesmo período do ano passado, de 2025, o bezerro valorizou 22,24%. Já o boi gordo, apenas 10,7%. Então, o bezerro ele valorizou quase que o dobro do que o boi gordo. Isso é um grande desafio para quem está começando, porque você tem que desembolsar um valor muito maior para começar comprando os bezerros. Com isso, você tem que ter um capital maior para iniciar na pecuária de corte. Aí você deve estar pensando, não, beleza, você está comparando com os valores do ano passado, mas se você olhar os dados mais a fundo, você percebe que esse ano a valorização continuou. Olha os primeiros dados aqui, ó, desse primeiro trimestre agora aqui, desse ano de 2026. No Mato Grosso do Sul, Goiás, Pará, o bezerro teve uma alta, tá? De 19% em cima do mesmo período do ano anterior. E o boi gordo subiu 6,4%. Então você percebe que aqui mais do que dobrou. Ou seja, a reposição continuou valorizando muito mais rápido que o boi gordo, do que a sua matéria final. Mas claro, né, boiadeiro, isso não significa que esse comportamento vai continuar pro resto da vida, tá? A pecuária é feita de ciclos, estamos no início de ciclo de alta. Então, é natural essa valorização no preço da reposição. Porém, o boi gordo está muito lento na sua valorização. Com isso, dificultando hoje o início da pecuária de corte para quem está começando pequeno. Então, essa é a primeira dificuldade que você vai encontrar hoje se você quiser começar na pecuária de corte. Iniciar hoje está muito mais caro do que comparado a anos atrás, porque o valor da reposição está muito mais cara quando comparado aos anos anteriores. Agora a gente vai para o segundo problema que está dificultando o início dos dias de hoje, que é o custo de produção. Que agora você já comprou esse animal, agora você precisa manter ele, tratar desse animal, fazer uma recria, fazer uma engorda, e ele tem custo. E vou te falar, o custo está cada vez mais alto. Olha esses dados da Campo Futuro da CNA e também do Senar. O desembolso da pecuária de corte aumentaram 30% em 2025 na comparação anual. Agora presta atenção numa coisa aqui, Boiadeiro, para a gente não interpretar esses números de forma errada. Esses 30% representa, não é somente alimentação. Lá na reportagem da própria CNA, diz que essa alta foi puxada por ração, suplemento mineral, preço da reposição, manutenção da fazenda, tudo que está envolvido ali na operação para você produzir dentro da sua fazenda. Mas aí quando você olha somente para nutrição, você vai ver que teve um aumento de 16,9% somente em 2025. Ou seja, a ração ela aumentou quase 17% somente em um ano. Então você percebe que está cada vez mais difícil, mais caro você trabalhar? Primeiro, você tem que comprar os animais, a reposição está em alta. Segundo, nutrição em alta. Não é somente você comprar o gado e levar para a fazenda e deixar esperar o tempo passar. Tem custo, tem risco, o animal pode morrer, preço da ração pode disparar, preço do sal pode disparar. Então não é tão simples assim. Então não basta você ter dinheiro só para comprar os animais, você precisa ter dinheiro para manter esses animais, fazer a operação rodar dentro da sua fazenda. Boiadeiro, até agora eu te mostrei, tá, os dois principais custos que aumentaram para você entrar na pecuária, que é o custo de aquisição de animais e o custo de produção. Porém, tem um terceiro custo que quase ninguém percebe, que é o custo da terra.
onde é que você vai colocar esses animais? E se você pensa em comprar uma fazenda hoje, vai perceber que o valor dela, comparado aos últimos 10 anos, aumentou muito. E se você também irá alugar, você também vai perceber que o custo com arrendamento ou o custo com aluguel de pasto também está mais salgado do que anos anteriores. Vou te dar um exemplo meu. Quando eu comecei em 2018, eu pagava em torno de 20 a 25 reais por cabeça mês um aluguel de pasto. Hoje, para você fazer um aluguel de pasto hoje para recria e engorda de fêmea, é em torno de 40 a 45 reais por cabeça mês. Dá uma olhadinha nesse dado aqui, ó. Segundo o Atlas, tá? Do mercado da terra do INCRA, de 2022 a 2024, as terras tiveram uma valorização numa média de quanto? De 31,24%. Mas isso não quer dizer que todas as regiões, todas as fazendas tiveram esse aumento. É claro que não. Tem fazendas que aumentou mais, tem outras fazendas que aumentou menos. Isso é uma média, tá? Nacional, boiadeiro. O que interessa aqui você entender é que se você está pensando em começar já comprando uma propriedade, você vai ter que ter um dinheiro maior em caixa. Se você vai começar alugando, você pode preparar o bolso, que o aluguel também teve um aumento bem consistente nos últimos anos. E o porquê que isso tem acontecido? Por que tem aumentado a valorização do preço da terra ou do aluguel da terra? E aí a gente precisa olhar algo que todo mundo já percebeu e talvez não ligou os fatos, que é o aumento das áreas produtivas da agricultura. Quem aí na sua região, fala para mim, você já percebeu que aquelas fazendas de pecuária, que era próximo da sua região, tá trocando a pastagem por lavoura? Fala para mim aqui nos comentários, você já percebeu isso? Tá? Onde você via só pasto e boi a campo, hoje você vê um pasto, vê um boizinho, mas naquelas áreas mais planas, você já percebe que a agricultura já começou a botar o pezinho lá, já começou a plantar uma soja, plantar um milho, um algodão. Pra você tem uma ideia, tá? A agricultura, ela expandiu, ela aumentou de 1985 para 2024, 44 milhões de hectares, tá? Um aumento de 236%. Ou seja, aquelas áreas onde estava mais liberada para pastagem, hoje a agricultura já está fazendo uma disputa ali com o setor da pecuária para aquela terra. Digamos que hoje eu tenho uma fazenda, tá? Eu não quero tocar ela, só que ela é plana, boa para pecuária e para agricultura. Você percebe que agora tem uma concorrência na hora de você negociar? Quem me paga mais? A agricultura ou a pecuária na hora de arrendar a minha terra, na hora de eu vender essa terra? Então, aumentou a concorrência. Você deve estar pensando, Douglas, mas aumentou também o tamanho das áreas desmatadas. Negativo, tá? As áreas desmatadas não aumentou. O que está aumentando é a produtividade por hectare, tanto na área de pecuária como na área da agricultura. Então, percebe, boiadeiro, quando a terra era barata, tá? O custo de produção era mais em conta, você poderia ter mais erros, você conseguia ter lucro mesmo tendo alguns erros, tá, pontuais na hora de produzir sua arroba. Hoje em dia, boiadeiro, se você errar, corre um certo risco grande de você perder, ter prejuízo e acabar tendo que entregar o arrendamento ou vender a sua terra para quem é mais eficiente. Então, hoje, para você começar na pecuária, você já não pode começar mais a Deus dará, a querendo tomar sorte, esperando que algo vai acontecer. Você tem que saber o que você está fazendo. Porque senão, você não sendo eficiente, vai chegar um agricultor que é eficiente, que o cara sabe manejar uma terra, sabe adubar, sabe corrigir, vai te comprar essa terra e vai produzir, tá, com eficiência. O que eu quero te explicar é o seguinte: hoje está muito mais difícil? Claro que está, porque a concorrência está maior, tá? As áreas desmatadas diminuiu muito. Então hoje a gente tem uma concorrência, tá, no nosso calcanhar pecuarista, que é o que? O agricultor, que investe muito mais em tecnologia, estuda mais, corrige o solo, faz uma agricultura de precisão, enquanto a pecuária está caminhando a passos, gatinhando, a passos bem devagar, tá, atrás dessa tecnologia que está sendo implantada. Pensa comigo, qual que foi a grande evolução que teve na pecuária nos últimos anos? Genética, onde começou a inseminação artificial, na produção de novilhas precoces, de boi mais precoce, e o que? Suplementação. Em relação à pastagem, você percebe que a gente está engatinhando ainda atrás do agricultor? E você percebe também, boiadeiro, que só esse ajuste entre genética e nutrição, a gente começou a produzir mais arrobas por hectare? Então, a pecuária, ela tem tudo para bater de igual com a agricultura. Só que a gente tem que ser mais eficiente, ser mais profissional e não começar como amador. Então, boiadeiro, se você vai começar sabendo que está caro, você iniciar comprando animais, custo de produção está alto, custo com arrendamento ou compra de terra está alto, você tem que saber, pelo menos, o mínimo para não ter problema futuro, para você conseguir
ser viável na pecuária de corte. E eu tô falando para você, não é porque você vai comprar 10 mil boi e começar, não. Começou com 10 bezerros, você já tem que saber. Você tem que saber quanto custa calcular o ganho médio diário do animal, qual que é o ganho médio diário esperado em certo tipo de nutrição, qual que é o ágio que você pode pagar nesse animal, para não pagar um animal muito caro, porque se não adianta você comprar um animal extremamente bom, de raça, com um GMD excelente, se você comprar ele muito caro, não tem milagre que você faça dentro da sua fazenda para você recuperar o prejuízo. Então, boiadeiro, se você quiser aprender, tá, a trabalhar, a fazer cálculo de como iniciar na pecuária, como começar aos poucos e subindo degrau por degrau a eficiência sua aí na sua propriedade, vou deixar o link aqui, ó, e um QR Code aqui na tela para você entrar lá e conhecer a nossa Escola Berro do Boi, onde tem o passo a passo para você começar de forma certa. Tô falando para você começar e é pequeno, não é começar com 10 mil boi, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, você prefere errar com 10 mil boi ou com 10 boi? Eu prefiro errar com 10 boi, porque aí eu consigo corrigir e continuar a minha operação. Agora, se eu errar com 10 mil boi, outro dia eu tô falido. Então, Bedeiros, vai começar? Começa pelo menos investindo em você. Comece investindo em conhecimento, que é muito mais barato que um arroba de um boi gordo. Fechado? Então, resumindo, boiadeiro, está muito mais difícil? Está, porém ainda é viável, tá? Sabendo o que você está fazendo, é viável a operação e você ainda pode ter lucro e aumentar a sua produtividade a cada ano que passa, melhorando, corrigindo os erros e acertos que você vai ter durante essa longa jornada aí que você tem na pecuária de corte. Fechou? Fala aqui nos comentários, esqueci de alguma coisa? Concorda ou sem corda? Boiadeiro, esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço, até mais e valeu!